Viúvo solitário, comprou um barraco abandonado, mas encontrou uma jovem com gêmeos nos braços. Ele só queria um lugar silencioso para passar os últimos anos de vida longe de tudo e de todos. Um viúvo de 62 anos, que tinha desistido da felicidade, comprou o barraco mais abandonado e esquecido que encontrou no interior. Mas quando abriu aquela porta rangente pela primeira vez, encontrou algo que nunca esperaria em 1 milhão de anos. Uma jovem magra e assustada estava encolhida num canto escuro, segurando 2 bebês recém-nascidos nos braços. E o que aconteceu depois dessa descoberta vai mexer com cada fibra do seu coração. Essa história real vai te mostrar que Deus age de formas misteriosas e que alguns encontros não são coincidência, são destino. Olá, pessoal. Aqui é mais um vídeo do nosso canal de histórias reais do interior. Aquelas histórias que acontecem longe dos holofotes das grandes cidades, mas que carregam lições de vida que todo mundo precisa ouvir. Histórias sobre gente simples, de coração puro, que enfrenta tempestades, mas nunca perde a fé. E antes de começar, me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo agora. Adoro saber que nossas histórias alcançam pessoas de todos os cantos do Brasil. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal e deixa aquele like, porque toda semana tem história nova que vai emocionar você. E agora, prepara o coração porque a história de hoje é daquelas que a gente nunca esquece. A história que vou contar aconteceu numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, chamada Santa Rita do Sapucaí, uma daquelas cidadezinhas onde todo mundo conhece todo mundo, onde o ritmo da vida é devagar e as pessoas ainda se cumprimentam na rua. É o tipo de lugar onde nada muito extraordinário acontece, onde os dias se repetem numa rotina tranquila e previsível. Mas foi exatamente nesse lugar pacato que aconteceu um dos encontros mais improváveis e emocionantes que você vai ouvir. Seu Benedito era um homem de 62 anos, alto e magro, com o rosto marcado pelas rugas profundas que só uma vida difícil consegue esculpir. Ele tinha passado os últimos 40 anos trabalhando como pedreiro, construindo casas para outras famílias enquanto sonhava em ter a sua própria um dia. As mãos dele eram calejadas e ásperas, marcadas por calos antigos e cicatrizes de acidentes de trabalho. Mas eram mãos honestas, mãos que nunca roubaram nada de ninguém, mãos que sempre trabalharam duro para sustentar a família. Seu Benedito tinha sido casado com Dona Mariana por 38 anos. Ela era o amor da vida dele. Aquela mulher de sorriso doce e coração enorme que fazia a casa deles ser um lar de verdade. Eles nunca tiveram filhos porque Dona Mariana não podia ter. E isso sempre foi uma ferida silenciosa no coração dos dois. Mas eles tinham um ao outro, e durante muitos anos isso foi suficiente. Moravam numa casa alugada simples na periferia da cidade, um quartinho e sala com uma cozinha pequena e um banheiro minúsculo. Não era muito, mas era deles. Dona Mariana transformava aquele espaço apertado num lugar acolhedor, com cortinas floridas, que ela mesma costurava, vasinhos de plantas na janela e o cheiro constante de comida caseira que fazia qualquer um se sentir em casa. Todo domingo, depois da missa, eles caminhavam de mãos dadas pela pracinha da cidade, tomavam sorvete na sorveteria do seu Joaquim e conversavam sobre a semana que tinha passado e a que estava por vir. Eram felizes daquele jeito simples e verdadeiro que só as pessoas humildes conhecem, uma felicidade que não depende de muito, apenas de amor e companheirismo. Mas a vida tem dessas crueldades que a gente nunca consegue entender completamente. 3 anos antes da nossa história começar, Dona Mariana começou a sentir dores constantes no estômago. No início, ela ignorou, daquele jeito teimoso que as mulheres do interior têm, dizendo que era só gastrite, que passava com chazinho de boldo, mas as dores não passaram. Ficaram piores. Quando finalmente foram ao médico, já era tarde demais. Câncer de estômago em estágio avançado. Os médicos deram 6 meses de vida para ela, mas Dona Mariana, guerreira como sempre foi, aguentou quase 1 ano inteiro. 1 ano de tratamentos dolorosos, de quimioterapia que arrancava seus cabelos e sua energia, de internações constantes. Seu Benedito vendeu tudo que tinham de valor para pagar os remédios que o SUS não cobria. Vendeu a motocicleta velha, que era seu único meio de transporte. Vendeu as ferramentas de trabalho, vendeu até a aliança de casamento dele para comprar morfina quando a dor dela ficou insuportável. Ele passou aquele ano cuidando da esposa com uma dedicação que comovia todo mundo que conhecia.
Dava banho nela quando ela não tinha forças para ficar de pé. Alimentava ela na boca quando as mãos dela tremiam demais. Segurava a mão dela durante as noites intermináveis de dor. Não importava o quão difícil ficasse. Ele nunca reclamou, nunca demonstrou cansaço, nunca a fez sentir que era um peso. Você vai melhorar, meu amor. Ele repetia todas as noites, acariciando o rosto pálido e magro dela. A gente ainda vai ter muitos anos juntos. Você vai ver. Mas os dois sabiam que era mentira. Era uma mentira gentil e necessária que tornava as noites um pouco menos assustadoras. Dona Mariana faleceu numa manhã de agosto, com a mão do marido segurando a dela, depois de sussurrar suas últimas palavras. Obrigada por me fazer tão feliz, Benedito. Não fica sozinho, promete? Ele prometeu, mesmo sabendo que era uma promessa que não conseguiria cumprir. O funeral foi pequeno, mas comovente. A cidade inteira conhecia Dona Mariana e seu Benedito. Conheciam a história de amor deles, conheciam a luta que tinham enfrentado juntos. Muita gente chorou naquele cemitério pequeno, sob o sol forte de agosto, mas ninguém chorou mais que seu Benedito. Ele ficou ali, de pé ao lado do caixão, com as mãos tremendo e os olhos vazios, como se tivesse enterrado não apenas a esposa, mas a própria vontade de viver. Nos meses seguintes, seu Benedito se tornou uma sombra. Continuou trabalhando porque precisava comer e pagar o aluguel, mas não havia mais vida nele. Ia para as obras, fazia o serviço mecanicamente, voltava para casa e se sentava na cadeira onde Dona Mariana costumava sentar, olhando para o nada até cansar e ir dormir. Não conversava mais com os vizinhos, não ia mais à pracinha aos domingos, não sorria mais nunca. A solidão era como um peso físico, esmagando seu peito todos os dias. A casa, que costumava ser acolhedora agora, era apenas um cômodo vazio, cheio de lembranças dolorosas. A cama parecia grande demais para uma pessoa só. A mesa tinha uma cadeira vazia que gritava a ausência dela. O silêncio era ensurdecedor. Seu Benedito começou a ter pensamentos sombrios. Pensamentos sobre acabar com aquela dor de uma vez, sobre se juntar à esposa onde quer que ela estivesse. Não eram pensamentos constantes, mas apareciam nas noites mais difíceis, quando a solidão ficava insuportável. Ele nunca chegou perto de agir naqueles pensamentos porque era um homem de fé, criado acreditando que a vida é sagrada. Mas o simples fato de pensar aquilo já o assustava. Foi quando ele tomou uma decisão. Não podia mais ficar naquela casa cheia de fantasmas do passado. Não podia mais viver naquela cidade onde cada esquina tinha uma memória de Dona Mariana. Precisava recomeçar, ou pelo menos tentar. Precisava de um lugar onde pudesse estar sozinho de verdade, longe de tudo. Um lugar onde não tivesse que fingir que estava bem quando encontrasse conhecidos na rua. Ele juntou as economias que tinha restado, vendeu os poucos móveis que ainda possuía e começou a procurar um lugar barato e isolado para comprar. Não queria muito, apenas um teto sobre a cabeça onde pudesse passar seus últimos anos em paz e silêncio. Foi quando um corretor meio sem vergonha de uma cidade vizinha lhe ofereceu um negócio. Tenho um barraco à venda num lugar afastado. O corretor disse com aquele sorriso falso de quem está tentando se livrar de um problema. Está abandonado há anos, precisa de reforma, mas o preço é bom, muito bom. É praticamente de graça. Seu Benedito não se importava com reformas. Ele era pedreiro, sabia consertar qualquer coisa. E quanto mais afastado e esquecido, melhor. Eles marcaram para ver o lugar numa quinta-feira de tarde. O corretor levou seu Benedito numa caminhonete velha por uma estrada de terra esburacada que ia ficando cada vez mais estreita e abandonada. Passaram por fazendas isoladas, atravessaram um riacho raso, subiram um morro íngreme. É aqui, o corretor finalmente disse, apontando para uma construção que mal podia ser chamada de casa. Era um barraco de madeira e tijolos velhos, com o telhado parcialmente desabado, as janelas sem vidro, a porta pendurada por uma dobradiça. A vegetação tinha tomado conta do terreno ao redor, com mato alto crescendo até encostar nas paredes. Parecia o cenário de um filme de terror, um lugar que qualquer pessoa sensata fugiria correndo. Mas seu Benedito não fugiu. Ele olhou para aquele lugar e viu exatamente o que procurava. Isolamento total, um lugar onde ninguém ia procurá-lo, um lugar perfeito para um homem que queria desaparecer do mundo. Quanto? Ele perguntou. O corretor, surpreso que alguém tivesse qualquer interesse naquele lixo, deu um preço irrisório. Seu Benedito tinha exatamente aquela quantia. Eu levo, ele disse sem pestanejar.
Assinaram os papéis ali mesmo, na capota da caminhonete. Nem contrato direito era, apenas um papel escrito à mão, dizendo que o barraco agora pertencia a Benedito Ferreira da Silva. Mas era o bastante. O corretor foi embora tão rápido que levantou poeira, claramente aliviado de ter se livrado daquela propriedade que ninguém queria. E seu Benedito ficou ali, sozinho, olhando para aquele barraco caindo aos pedaços que agora era oficialmente dele. Pela primeira vez em meses, sentiu algo além de vazio. Não era felicidade, não era esperança, mas era alguma coisa, um propósito, talvez. Ele ia reformar aquele lugar com as próprias mãos, ia transformá-lo num abrigo decente e ia passar o resto dos seus dias ali, em paz. Ele decidiu que voltaria no dia seguinte com suas ferramentas e material de construção para começar a trabalhar. Por hoje, já estava escurecendo e a caminhada de volta até a estrada principal, onde poderia pegar um ônibus para a cidade, era longa. Mas antes de ir embora, ele quis dar pelo menos uma olhada rápida por dentro. Seu Benedito se aproximou da porta que pendia torta na entrada. Empurrou ela devagar e a madeira velha rangeu alto, um som agudo que ecoou no silêncio absoluto daquele lugar isolado. Dentro estava escuro, porque as janelas estavam cobertas com tábuas pregadas e o telhado, parcialmente desabado, deixava entrar apenas alguns raios fracos de luz do fim da tarde. Ele deu um passo para dentro, esperando encontrar apenas escombros, lixo, talvez algum bicho. Seus olhos demoraram alguns segundos para se acostumar com a penumbra. E foi quando ele viu, num canto do que tinha sido a sala, parcialmente escondida atrás de um móvel quebrado, estava uma figura humana. Seu Benedito sentiu o coração disparar. Por um segundo, achou que era um morador de rua, ou pior, alguém perigoso. Ele ficou paralisado, sem saber se fugia ou se ficava. Mas então, a figura se mexeu e um som quebrou o silêncio. Um choro. Não um choro de adulto, mas o choro agudo e inconfundível de um bebê. Na verdade, dois bebês chorando em uníssono. E foi quando seu Benedito percebeu que aquela figura não era um homem. Era uma jovem, uma menina, na verdade, que não devia ter mais que 17 ou 18 anos. Ela estava sentada no chão de terra batida, encostada na parede, segurando dois bebês pequeninos nos braços. Os bebês estavam enrolados em panos sujos e rasgados. A menina estava pálida, tão magra que parecia um esqueleto coberto de pele, com o rosto sujo de terra e lágrimas e os olhos fundos e assustados de quem não dorme há dias. Quando ela viu seu Benedito parado ali na entrada, seus olhos se arregalaram de pânico. Ela tentou se levantar, protegendo os bebês contra o peito numa atitude instintiva de defesa, mas estava fraca demais. Suas pernas tremeram e ela quase caiu antes de se apoiar novamente na parede. "Por favor, não me machuca", ela disse com uma voz rouca e desesperada. "Por favor, eu vou embora. Eu não sabia que esse lugar era de alguém. A gente vai embora agora. Só não machuca meus bebês, por favor." Seu Benedito ficou completamente chocado. Sua mente demorou preciosos segundos para processar aquela cena surreal. Uma menina praticamente ainda criança, com dois bebês que não deviam ter mais que algumas semanas de vida, escondida num barraco abandonado no meio do nada, morrendo de fome e medo. Como? Por quê? O que tinha acontecido? "Calma, menina", ele disse, erguendo as mãos num gesto de paz, tentando fazer a voz soar o mais gentil possível, apesar do choque. "Eu não vou te machucar. Eu não vou machucar ninguém. Fica quieta aí. Você tá bem? Os bebês estão bem?" A menina começou a chorar. Não aquele choro silencioso de quem está tentando se esconder, mas um choro alto e desesperado de quem não aguenta mais. "Eles estão com fome", ela soluçou. "Eu não tenho leite. Eu tentei, mas não tenho leite suficiente. Eles não param de chorar. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer." Seu Benedito sentiu algo se partir dentro do peito. Ele conhecia desespero quando via. Tinha visto aquele mesmo desespero nos olhos de Dona Mariana durante os piores dias da doença dela. E agora via nos olhos daquela menina desconhecida. Sem pensar duas vezes, ele entrou completamente no barraco e se aproximou devagar, como se estivesse lidando com um animal ferido. "Quando foi a última vez que você comeu alguma coisa?" ele perguntou. A menina olhou para ele com olhos vazios. Não lembro. Ontem, anteontem, achei umas frutas no mato." Seu Benedito sentiu a raiva crescer.
Não raiva dela, mas raiva da situação, do mundo que permitia que uma criança com 2 bebês recém-nascidos chegasse a esse ponto de desespero. Ele tinha na mochila que carregava alguns pães que tinha comprado de manhã e uma garrafa de água. Não era muito, mas era alguma coisa. Tirou tudo e estendeu para ela. Come, devagar, que você está muito tempo sem comer. Bebe água também. A menina olhou para a comida como se fosse um milagre. Pegou o pão com mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar. Ela comeu com uma voracidade desesperada, engolindo pedaços grandes sem nem mastigar direito. Seu Benedito teve que pedir para ela ir devagar várias vezes. Calma, menina, vai passar mal se comer muito rápido. Entre as mordidas, ela tentou oferecer pedacinhos de pão molhado na água para os bebês, mas eles eram pequenos demais para comer sólidos. Quantas semanas eles têm? Seu Benedito perguntou. E 3 semanas, ela respondeu com a voz embargada. Nasceram aqui mesmo. Eu tive eles sozinha aqui. Não tinha para onde ir. Seu Benedito sentiu o mundo girar. Ela tinha dado à luz gêmeos sozinha naquele barraco abandonado, sem nenhuma ajuda médica, sem ninguém, sem nada. Como aqueles bebês sobreviveram? Como ela sobreviveu? Como você se chama? Ele perguntou gentilmente. Júlia, ela respondeu baixinho. E eles? Ele indicou os bebês. João e Maria. Eu dei o nome deles pensando no conto de fadas, sabe? Das crianças perdidas na floresta que encontraram o caminho de casa. Ela começou a chorar de novo. Mas a gente não vai encontrar casa nenhuma. A gente não tem para onde ir. Seu Benedito sentou no chão ao lado dela, suas velhas juntas protestando com o movimento. Me conta o que aconteceu, Júlia. Como você acabou aqui? E então, entre soluços e silêncios pesados, Júlia contou uma história que quebrou completamente o coração daquele velho pedreiro. Ela tinha crescido numa família extremamente religiosa e rígida, numa cidade pequena a uns 100 quilômetros dali. Aos 16 anos, se envolveu com um rapaz mais velho que trabalhava na fazenda vizinha. Ela se apaixonou, acreditou nas promessas dele, acreditou quando ele disse que cuidaria dela para sempre. Quando descobriu que estava grávida, ele desapareceu. Simplesmente foi embora da cidade da noite para o dia sem deixar rastro. Quando os pais dela descobriram a gravidez, a expulsaram de casa. Chamaram ela de todos os nomes possíveis. Disseram que ela tinha trazido vergonha para a família, que não queriam mais saber dela. Nem deixaram ela pegar as roupas. Literalmente a empurraram para fora de casa e trancaram a porta. Júlia tentou pedir ajuda para outras pessoas da cidade, mas todo mundo fechou as portas. Numa cidade pequena e conservadora, uma menina solteira grávida era vista como pecadora, como alguém que merecia o abandono. Ninguém quis ajudar. Ela tentou ir para a cidade maior, mais próxima, mas sem dinheiro e sem documentos que os pais se recusaram a dar. Não conseguiu emprego, não conseguiu lugar para ficar. Foi quando descobriu que estava esperando gêmeos num posto de saúde, onde conseguiu uma consulta gratuita. A notícia a apavorou. Um bebê já seria impossível de cuidar sozinha. 2, como ia fazer? Mas já era tarde demais para qualquer coisa. Ela não tinha escolha a não ser seguir em frente. Passou meses vivendo nas ruas, dormindo em praças, mendigando comida, catando lixo. Quando a barriga cresceu muito e ficou difícil se mover, ela começou a procurar um lugar protegido onde pudesse ter os bebês. Foi quando encontrou aquele barraco. Estava abandonado, longe de tudo, mas tinha paredes e um teto parcial. Era o melhor que ela ia conseguir. Quando chegou a hora do parto, eu achei que ia morrer. Júlia disse com a voz tremendo. Doeu tanto, tanto, durou a noite inteira. Eu mordi um pedaço de pau para não gritar muito. Tinha medo que alguém ouvisse e viesse me tirar daqui antes dos bebês nascerem. O João nasceu primeiro, depois de horas. A Maria demorou mais meia hora. Eu cortei o cordão deles com uma faca que achei no lixo e amarrei com os cadarços dos meus tênis. Seu Benedito estava com lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Aquela menina tinha passado por um inferno que ninguém deveria passar, muito menos sozinha. "E como vocês sobreviveram essas 3 semanas?" Ele perguntou, embora não tivesse certeza se queria ouvir a resposta. "Eu saía de madrugada para procurar comida nas fazendas ao redor", ela explicou. "Roubava umas frutas, uns ovos. Uma vez consegui pegar leite de uma vaca, mas não deu certo de novo. Eu comia o que achava para tentar ter leite para eles, mas está cada vez menos. Meu corpo não aguenta mais. E nos últimos dias nem consegui sair porque estou fraca demais e com medo de deixar eles sozinhos.
E se você tivesse desmaiado lá fora? Seu Benedito perguntou. E se não conseguisse voltar? Júlia baixou os olhos. Então eles iam morrer. E eu ia morrer. E talvez fosse melhor assim. Pelo menos a gente ia morrer junto. A resignação na voz dela, a aceitação da morte como uma possibilidade real e talvez até preferível, foi demais para seu Benedito. Ele se levantou de repente, assustando Júlia. Levanta, ele disse com uma firmeza que não admitia discussão. Pega os bebês, a gente vai embora daqui agora. Júlia olhou para ele com medo. Para onde? Vai me entregar para a polícia? Vai levar meus filhos? Vou levar vocês para a cidade, para o hospital, dar comida de verdade para você e leite para os bebês, e depois a gente vê o que fazer, ele disse. Mas eu não posso pagar. Júlia protestou fracamente. Eu não tenho dinheiro nenhum. Não posso pagar hospital, não posso pagar comida. Eu não pedi seu dinheiro. Seu Benedito cortou. Eu não vou deixar uma menina e 2 bebês morrerem de fome num barraco abandonado. Não enquanto eu tiver um pingo de humanidade. Agora levanta antes que eu mude de ideia. Júlia tentou se levantar, mas estava tão fraca que as pernas não aguentaram. Seu Benedito teve que segurá-la pelo braço para impedir que ela caísse. Ele pegou os 2 bebês dos braços dela com um cuidado infinito. Eram tão pequeninos, tão frágeis, que caberiam juntos no vão dos seus braços. João e Maria olharam para ele com aqueles olhinhos escuros de recém-nascido, sem entender nada do que estava acontecendo, mas sentindo, talvez, que finalmente estavam seguros. Você consegue andar? Ele perguntou para Júlia. Ela assentiu, embora estivesse se apoiando completamente nele. Então vamos devagar. É longe até a estrada principal, mas a gente consegue. Eles saíram do barraco no final de tarde que já escurecia. O caminho de volta parecia 3 vezes mais longo do que a ida. Júlia cambaleava a cada passo, parando constantemente porque estava tonta ou com dor. Seu Benedito carregava os 2 bebês num braço e segurava Júlia com o outro, praticamente arrastando ela pela estrada de terra. Suas costas de 62 anos protestavam com cada passo, mas ele ignorou a dor. Tinha carregado coisas mais pesadas em obras a vida inteira, podia aguentar mais um pouco. Quando finalmente chegaram na estrada principal, já era noite fechada. Seu Benedito parou um caminhoneiro que passava e implorou por carona até a cidade. O caminhoneiro olhou para aquela cena estranha, um velho carregando bebês e segurando uma menina que parecia um fantasma. E quis fazer perguntas, mas algo na expressão de seu Benedito o fez simplesmente abrir a porta e dizer, entra. Durante o trajeto de 1 hora até a cidade mais próxima que tinha hospital, Júlia desmaiou, encostada no vidro da janela. Os bebês choravam fracos de fome. Seu Benedito os embalava como podia, cantarolando baixinho uma canção que Dona Mariana costumava cantar, sentindo seu coração apertar com a memória. Quando chegaram no hospital, já passava das 10 da noite. Seu Benedito desceu da caminhonete agradecendo ao caminhoneiro e praticamente correu para dentro, carregando os bebês e chamando por ajuda. Alguém ajuda, tem uma menina aqui passando muito mal, e 2 bebês que não comem há dias. A reação foi imediata. Enfermeiros e médicos correram, colocaram Júlia numa maca, pegaram os bebês, começaram a fazer perguntas rápidas. Quanto tempo sem comer? Quanto tempo os bebês têm? Eles mamaram? Onde está o pré-natal dela? As perguntas vinham rápido demais, e seu Benedito tentava responder o que sabia, que era muito pouco. Levaram Júlia direto para uma sala de emergência. Os bebês foram levados para outra sala para serem examinados e alimentados. E seu Benedito ficou sozinho na sala de espera, sentado numa cadeira de plástico duro, com as roupas sujas de terra, sentindo o cansaço finalmente bater. Suas mãos tremiam, seu coração batia acelerado, e ele rezava. Rezava como não rezava desde que Dona Mariana tinha morrido. Senhor, eu não sei por que o Senhor colocou essas pessoas no meu caminho. Ele sussurrou com os olhos fechados. Eu não sei o que o Senhor quer que eu faça, mas, por favor, salva essa menina, salva essas crianças. Elas não merecem morrer, elas merecem uma chance. Uma enfermeira o encontrou ali rezando 2 horas depois e tocou seu ombro gentilmente. O senhor é o pai dela? Ela perguntou. Não, seu Benedito respondeu. Eu só encontrei ela e os bebês. A enfermeira olhou para ele com uma expressão estranha, entre desconfiança e admiração. Encontrou ela onde exatamente? Seu Benedito contou toda a história, desde a compra do barraco até encontrar Júlia. A enfermeira escutou tudo com olhos arregalados.
A menina vai ficar bem, ela finalmente disse. Está severamente desnutrida e desidratada, mas vai se recuperar. Os bebês também. São fortes considerando as circunstâncias. Mas, senhor, essa menina deu à luz gêmeos sozinha, num barraco abandonado há 3 semanas e sobreviveu. É um milagre que ela e os bebês ainda estejam vivos. Eu sei, seu Benedito disse baixinho. Eu sei que é um milagre. E agora? A enfermeira perguntou. O que vai acontecer com eles? Sua Benedito olhou para ela e percebeu que não tinha pensado nisso. Ele tinha agido por impulso, movido pela humanidade básica de não deixar pessoas morrerem. Mas e agora? Qual era o próximo passo? Vamos ter que contatar o conselho tutelar, a enfermeira continuou. Ela é menor de idade, os bebês também. Provavelmente vão para um abrigo enquanto tentam localizar a família dela. Não! Seu Benedito se surpreendeu com a força da própria voz. Não pode mandar ela de volta para a família que expulsou ela grávida. Não pode separar ela dos bebês. A enfermeira suspirou. Senhor, eu entendo, mas não é minha decisão. Tem protocolos, tem leis. Então me deixa falar com ela primeiro. Seu Benedito pediu. Por favor, antes de chamar qualquer conselho, deixa eu falar com ela. A enfermeira olhou para aquele homem velho com olhos cansados, mas determinados, e assentiu. Ela vai ficar internada pelo menos 3 dias. Amanhã de manhã, o senhor pode visitar. Seu Benedito passou aquela noite num banco da praça porque não tinha dinheiro para hotel e não queria ir embora. De manhã, cedinho estava de volta ao hospital. Encontrou Júlia acordada numa cama de hospital, com soro no braço, parecendo um pouco menos fantasmagórica, mas ainda muito frágil. Quando ela o viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Obrigada. Foi a primeira coisa que ela disse. Obrigada por não me deixar lá. Obrigada por salvar meus bebês. Seu Benedito puxou uma cadeira e sentou ao lado da cama. Como você está se sentindo? Melhor. Os médicos disseram que eu vou ficar boa. E os bebês tão bem. Eles estão mamando numa fórmula especial porque eu ainda não estou produzindo leite suficiente. Mas vão ficar bem. Júlia, a gente precisa conversar. Seu Benedito disse sério. Os médicos vão chamar o conselho tutelar. Eles vão querer te mandar de volta para sua família ou para um abrigo. Vão querer saber sua história toda. O pânico imediato nos olhos dela disse tudo. Não, eu não vou voltar para casa. Meus pais me expulsaram. Eles não me querem. E num abrigo vão separar eu dos meus filhos. Eu sei, seu Benedito disse. Por isso eu tive uma ideia muito louca. E eu nem sei se vai dar certo, mas eu quero tentar. Júlia olhou para ele com uma mistura de esperança e medo. Que ideia? Seu Benedito respirou fundo. Vem morar comigo. Você e os bebês. Eu tenho uma casa. Não é grande, mas tem espaço para vocês. Eu posso ajudar até você se recuperar. Arrumar um emprego, ficar de pé. Júlia ficou em choque. Mas o senhor nem me conhece. Por que faria isso? Porque eu estou sozinho há 3 anos, desde que minha esposa morreu, seu Benedito disse, e sua voz estava carregada de emoção. Porque eu estava indo comprar aquele barraco justamente para me isolar do mundo e esperar a morte chegar. Porque eu tinha desistido de tudo. Mas quando te vi ali com aqueles bebês, eu lembrei que ainda existe bondade no mundo, que ainda existem pessoas que precisam de ajuda, e que talvez eu ainda tenha algum propósito. Júlia chorou, não de tristeza, mas de um alívio tão profundo que doía. Mas e o conselho tutelar? Eles vão deixar? Vamos ter que fazer do jeito certo, seu Benedito disse. Eu vou falar com eles, explicar a situação, me oferecer como lar temporário até você completar 18 anos e poder cuidar dos bebês legalmente sozinha. Não sei se vão aceitar, mas vou tentar. E ele tentou. Conversou com assistentes sociais, com psicólogos, com advogados que trabalhavam de graça no fórum da cidade. Apresentou sua situação. Viúvo, aposentado como pedreiro, mas ainda fazendo bicos. Casa própria simples, mas digna, sem antecedentes criminais, referências excelentes de todo mundo que o conhecia. Foi difícil, teve muita burocracia, muitas entrevistas, muitas visitas domiciliares. Teve gente do conselho tutelar que achou que seu Benedito tinha segundas intenções, que questionou por que um homem de 62 anos ia querer abrigar uma menina de 17. Ele teve que engolir as insinuações e manter a calma, explicando pacientemente, vezes sem conta, que estava apenas tentando ajudar. Teve também gente que acreditou nele, que viu a sinceridade nos olhos dele, que conversou com Júlia
e viu que ela sentia gratidão genuína e não medo, que entendeu que às vezes as soluções mais inusitadas são as melhores. Depois de um mês de avaliações e papelada, aprovaram um arranjo temporário. Júlia e os bebês podiam ficar com seu Benedito sob supervisão regular até ela completar 18 anos. A casa de seu Benedito nunca tinha parecido tão cheia. Ele tinha se mudado para uma casinha que comprou com o dinheiro da venda de tudo depois da morte de Dona Mariana. 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, simples mas confortável. Ele deu o quarto maior para Júlia e os gêmeos. Ele ficou com o menor. Os primeiros meses foram uma adaptação complicada para todo mundo. Júlia estava se recuperando física e emocionalmente. Os bebês choravam a noite inteira, como todos os recém-nascidos fazem. Seu Benedito, que nunca tinha tido filhos, de repente se viu acordando de madrugada para ajudar a trocar fraldas, preparar mamadeiras, embalar bebês chorando. Teve noites que ele questionou se tinha feito a coisa certa. Noites em que estava tão cansado que mal conseguia ficar de pé. Noites em que a saudade de Dona Mariana era tão forte que ele chorava sozinho no quarto. Mas toda vez que pensava em desistir, olhava para Júlia cuidando dos bebês com tanto amor, apesar de tudo que tinha passado, e sabia que não podia abandonar. Júlia também teve seus momentos difíceis. A depressão pós-parto bateu forte. Teve dias que ela não conseguia sair da cama, que chorava sem parar, que sentia que era uma péssima mãe e que seus filhos mereciam alguém melhor. Seu Benedito não tinha experiência com essas coisas, mas fez o melhor que pôde. Levou ela em consultas com psicólogo no posto de saúde, assumiu o cuidado dos gêmeos quando ela não aguentava, ficou acordado conversando nas noites em que ela precisava desabafar. Lentamente, muito lentamente, eles foram criando uma rotina. Seu Benedito voltou a fazer alguns bicos de pedreiro para complementar a renda. Júlia foi se recuperando e assumindo mais responsabilidades. Quando ela fez 18 anos, conseguiu tirar os documentos e arrumar um emprego como auxiliar de limpeza numa escola. Não ganhava muito, mas era um começo. Eles dividiram as despesas da casa. Seu Benedito cuidava dos gêmeos enquanto Júlia trabalhava. À noite, ela assumia e deixava ele descansar. Nos finais de semana, faziam as tarefas da casa juntos. Não era uma família tradicional, mas era uma família estranha, nascida das circunstâncias mais improváveis, mas uma família de verdade. João e Maria cresceram saudáveis e felizes. Aos 2 anos, já corriam pela casa, chamando seu Benedito de vô. O coração dele derretia toda vez. Ele nunca tinha sido pai, nunca tinha sido avô, e de repente tinha 2 netinhos que o amavam incondicionalmente. Vão querer saber sua história toda. O pânico imediato nos olhos dela disse tudo. Não, eu não vou voltar para casa. Meus pais me expulsaram. Eles não me querem. E num abrigo vão separar eu dos meus filhos. Eu sei, seu Benedito disse. Por isso eu tive uma ideia muito louca, e eu nem sei se vai dar certo, mas eu quero tentar. Júlia olhou para ele com uma mistura de esperança e medo. Que ideia? Seu Benedito respirou fundo. Vem morar comigo. Você e os bebês. Eu tenho uma casa. Não é grande, mas tem espaço para vocês. Eu posso ajudar até você se recuperar, arrumar um emprego, ficar de pé. Júlia ficou em choque. Mas o senhor nem me conhece. Por que faria isso? Porque eu estou sozinho há 3 anos, desde que minha esposa morreu, seu Benedito disse, e sua voz estava carregada de emoção. Porque eu estava indo comprar aquele barraco, justamente para me isolar do mundo e esperar a morte chegar. Porque eu tinha desistido de tudo, mas quando te vi ali com aqueles bebês, eu lembrei que ainda existe bondade no mundo, que ainda existem pessoas que precisam de ajuda, e que talvez eu ainda tenha algum propósito. Júlia chorou, não de tristeza, mas de um alívio tão profundo que doía. Mas e o conselho tutelar? Eles vão deixar? Vamos ter que fazer do jeito certo, seu Benedito disse. Eu vou falar com eles, explicar a situação, me oferecer como lar temporário até você completar 18 anos e poder cuidar dos bebês legalmente sozinha. Não sei se vão aceitar, mas vou tentar. E ele tentou. Conversou com assistentes sociais, com psicólogos, com advogados que trabalhavam de graça no fórum da cidade. Apresentou sua situação. Viúvo, aposentado como pedreiro, mas ainda fazendo bicos. Casa própria simples, mas digna, sem antecedentes criminais, referências excelentes de todo mundo que o conhecia. Foi difícil,
Teve muita burocracia, muitas entrevistas, muitas visitas domiciliares. Teve gente do conselho tutelar que achou que seu Benedito tinha segundas intenções, que questionou por que um homem de 62 anos ia querer abrigar uma menina de 17. Ele teve que engolir as insinuações e manter a calma, explicando pacientemente, vezes sem conta, que estava apenas tentando ajudar. Teve também gente que acreditou nele, que viu a sinceridade nos olhos dele, que conversou com Júlia e viu que ela sentia gratidão genuína e não medo, que entendeu que às vezes as soluções mais inusitadas são as melhores. Depois de um mês de avaliações e papelada, aprovaram um arranjo temporário. Júlia e os bebês podiam ficar com seu Benedito sob supervisão regular até ela completar 18 anos. A casa de seu Benedito nunca tinha parecido tão cheia. Ele tinha se mudado para uma casinha que comprou com o dinheiro da venda de tudo depois da morte de Dona Mariana. 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, simples, mas confortável. Ele deu o quarto maior para Júlia e os gêmeos. Ele ficou com o menor. Os primeiros meses foram uma adaptação complicada para todo mundo. Júlia estava se recuperando física e emocionalmente. Os bebês choravam a noite inteira, como todos os recém-nascidos fazem. Seu Benedito, que nunca tinha tido filhos, de repente se viu acordando de madrugada para ajudar a trocar fraldas, preparar mamadeiras, embalar bebês chorando. Teve noites que ele questionou se tinha feito a coisa certa. Noites em que estava tão cansado que mal conseguia ficar de pé. Noites em que a saudade de Dona Mariana era tão forte que ele chorava sozinho no quarto. Mas toda vez que pensava em desistir, olhava para Júlia cuidando dos bebês com tanto amor, apesar de tudo que tinha passado, e sabia que não podia abandonar. Júlia também teve seus momentos difíceis. A depressão pós-parto bateu forte. Teve dias que ela não conseguia sair da cama, que chorava sem parar, que sentia que era uma péssima mãe e que seus filhos mereciam alguém melhor. Seu Benedito não tinha experiência com essas coisas, mas fez o melhor que pôde. Levou ela em consultas com psicólogo no posto de saúde, assumiu o cuidado dos gêmeos quando ela não aguentava, ficou acordado conversando nas noites em que ela precisava desabafar. Lentamente, muito lentamente, eles foram criando uma rotina. Seu Benedito voltou a fazer alguns bicos de pedreiro para complementar a renda. Júlia foi se recuperando e assumindo mais responsabilidades. Quando ela fez 18 anos, conseguiu tirar os documentos e arrumar um emprego como auxiliar de limpeza numa escola. Não ganhava muito, mas era um começo. Eles dividiram as despesas da casa. Seu Benedito cuidava dos gêmeos enquanto Júlia trabalhava. À noite, ela assumia e deixava ele descansar. Nos finais de semana, faziam as tarefas da casa juntos. Não era uma família tradicional, mas era uma família estranha, nascida das circunstâncias mais improváveis, mas uma família de verdade. João e Maria cresceram saudáveis e felizes. Aos 2 anos, já corriam pela casa, chamando seu Benedito de vô. O coração dele derretia toda vez. Ele nunca tinha sido pai, nunca tinha sido avô, e de repente tinha 2 netinhos que o amavam incondicionalmente. Ele ensinava eles a plantar no quintalzinho, contava histórias antes de dormir, fazia brinquedos de madeira com as próprias mãos. Júlia floresceu de uma forma linda de se ver. De uma menina assustada e quebrada, ela se tornou uma mulher forte e determinada. Terminou o ensino médio fazendo supletivo noturno. Começou a fazer cursos profissionalizantes. Sonhava em fazer faculdade de pedagogia um dia. Sempre dizia que queria ajudar outras crianças como ela, que tinham sido abandonadas e precisavam de alguém que acreditasse nelas. A cidade pequena onde moravam, que no início olhava aquele arranjo estranho com desconfiança e fofoca, eventualmente aceitou. As vizinhas traziam roupas usadas dos próprios filhos para os gêmeos. O dono da padaria, onde seu Benedito comprava pão, sempre dava uns biscoitos extras para os pequenos. A professora da escola onde Júlia trabalhava virou amiga e mentora. 4 anos depois daquele encontro impossível no barraco abandonado, num domingo ensolarado, seu Benedito estava sentado na varanda da casa, assistindo João e Maria brincarem no quintal. Eles tinham 4 anos agora, tagarelas e engraçados, cheios de energia. Júlia estava na cozinha preparando almoço, cantarolando uma música no rádio. Seu Benedito olhou para aquela cena e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Paz. Uma paz profunda e verdadeira. Ele tinha ido comprar aquele barraco querendo desaparecer do mundo.
querendo se afastar de tudo porque achava que não tinha mais nada para viver. Mas Deus tinha outros planos. Ele pensou em Dona Mariana e sorriu. Sentia que ela estaria orgulhosa dele. Ela sempre dizia que ele tinha coração muito grande, que nasceu para cuidar de gente. E mesmo sem querer, mesmo tentando fugir, ele tinha acabado fazendo exatamente isso. Tinha salvado 3 vidas, ou talvez as 3 vidas que salvaram a dele. Júlia saiu da cozinha e sentou ao lado dele na varanda. Em que você está pensando, seu Benedito? Ele olhou para ela, para aquela menina que tinha se tornado uma filha que nunca teve, e disse: "Tô pensando que Deus age de formas misteriosas. Que quando a gente acha que tudo acabou, às vezes é só o começo de alguma coisa nova e bonita." Júlia segurou a mão dele. "Obrigada por me dar uma segunda chance, por dar para os meus filhos a família que eu nunca tive." Seu Benedito apertou a mão dela de volta. "Vocês me deram a razão para continuar vivendo. Eu que agradeço." Eles ficaram ali sentados em silêncio confortável, assistindo as crianças brincarem. 2 sobreviventes de tempestades diferentes que se encontraram no momento certo. 8 anos se passaram desde aquele dia fatídico. Seu Benedito agora tinha 70 anos. Os cabelos completamente brancos, as costas um pouco mais curvadas, as mãos mais trêmulas pela artrite, mas os olhos ainda brilhando com aquela bondade que sempre teve. João e Maria tinham 8 anos, na 3ª série, tirando notas boas e cheios de planos para a vida. Júlia tinha 25 anos e tinha conseguido realizar o sonho. Depois de anos trabalhando durante o dia e estudando à noite, tinha passado no vestibular para pedagogia numa universidade pública, estava no 3º ano da faculdade, estagiando numa escola e já planejando abrir algum dia um projeto para ajudar mães adolescentes em situação de rua. Ela tinha namorado algumas vezes ao longo dos anos, mas nada sério. Sua prioridade sempre foram os filhos e os estudos. Seu Benedito nunca pressionou, mas ficava feliz quando via ela sorrindo quando algum rapaz mandava mensagem. Ela merecia ser feliz, merecia ter alguém para chamar de seu. Num sábado de manhã, Júlia acordou cedo e encontrou seu Benedito na cozinha como sempre, preparando café para todo mundo. Mas ele estava diferente, mais lento, segurando no balcão como se precisasse de apoio. "Seu Benedito, o senhor tá bem?" Ela perguntou preocupada. "Tô sim, filha." Ele respondeu com um sorriso cansado. "Só um pouco tonto. Deve ser a idade chegando." Mas não era só a idade. Nos dias seguintes, os episódios de tontura ficaram mais frequentes. Ele começou a ficar mais cansado, dormindo boa parte do dia. Júlia o obrigou a ir no médico. Depois de vários exames, o diagnóstico veio. Problemas cardíacos sérios. O coração dele, que tinha trabalhado duro a vida inteira, literal e metaforicamente, estava falhando. "Quanto tempo?" Júlia perguntou ao médico com a voz trêmula. O médico, um homem de meia idade de olhar compassivo, suspirou. "Difícil dizer com precisão. Com medicação e repouso, talvez alguns anos. Mas o senhor Benedito precisa diminuir o ritmo drasticamente." Nada de trabalho pesado, nada de estresse. Júlia saiu daquela consulta em estado de choque. A ideia de perder seu Benedito era insuportável. Ele tinha salvado ela e seus filhos. Tinha dado tudo de si para eles quando não tinha obrigação nenhuma. E agora ela precisava retribuir, precisava cuidar dele como ele tinha cuidado dela. Ela reorganizou tudo. Assumiu todas as tarefas pesadas da casa. Começou a trabalhar mais horas para compensar a perda da renda dos bicos que seu Benedito fazia. Acordava de madrugada para estudar porque de dia trabalhava e à noite cuidava das crianças e dele. Era exaustivo, mas ela nem pensava em reclamar. João e Maria, mesmo pequenos, entendiam que o vô estava doente. Eles ajudavam do jeito que crianças de 8 anos podem ajudar. Faziam desenhos para alegrar ele, contavam sobre o dia na escola para distraí-lo, faziam menos bagunça para não cansá-lo. E seu Benedito, mesmo doente, sorria para eles e dizia que eram os melhores netos que alguém podia ter. Uma noite, quando as crianças já estavam dormindo, Júlia sentou na beira da cama, onde seu Benedito descansava. "Seu Benedito, eu preciso falar uma coisa." Ele abriu os olhos, que ultimamente ficavam fechados boa parte do tempo. "Fala, filha." Júlia segurou a mão dele, aquela mão calejada e forte que um dia a puxou da beira da morte. "Obrigada por tudo, por me encontrar quando eu mais precisava, por acreditar em mim quando ninguém acreditava, por me dar uma família, por ser o pai que eu nunca tive.
por ser o avô que meus filhos merecem. Obrigada por não ter passado direto naquele dia. Obrigada por ter escolhido nos salvar quando o senhor também estava precisando ser salvo. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Seu Benedito apertou a mão dela com a força que ainda tinha. Júlia, eu que agradeço. Vocês me deram de volta a vontade de viver. Me deram propósito. Me fizeram feliz de novo, quando eu achei que nunca mais ia ser. Eu amo vocês como se fossem meu próprio sangue. Vocês são minha família. A família que eu e Mariana nunca pudemos ter. O senhor não vai nos deixar tão cedo, né? Júlia perguntou com a voz de criança assustada. Promete que vai ficar mais um tempo? Seu Benedito sorriu aquele sorriso gentil. Vou ficar o quanto Deus me permitir, filha. Mas quando chegar minha hora, eu vou em paz sabendo que vocês vão ficar bem, que você é forte, que as crianças têm você e que de alguma forma, lá no céu, eu e Mariana vamos cuidar de vocês. Seu Benedito viveu mais 3 anos depois daquele diagnóstico. 3 anos que ele aproveitou ao máximo dentro das limitações do corpo que falhava. Viu João e Maria entrarem na 5ª série. Viu Júlia se formar em pedagogia com louvor, toda a família vibrando na formatura. Viu ela conseguir emprego como professora numa escola municipal. Viu o primeiro namorado sério dela, um rapaz bom que tratava ela e as crianças com respeito. Numa manhã de primavera, quando as flores que ele tinha plantado no quintal estavam todas floridas, seu Benedito não acordou. Morreu dormindo, em paz, sem dor. Júlia encontrou ele com um sorriso tranquilo no rosto, como se tivesse partido no meio de um sonho bom. O funeral foi surpreendentemente cheio. Gente da cidade inteira apareceu. Pessoas que seu Benedito tinha ajudado ao longo da vida. Colegas de trabalho de décadas atrás. Vizinhos, amigos de Júlia, professores das crianças. Todo mundo. Cada pessoa tinha uma história para contar sobre alguma bondade que seu Benedito tinha feito. Júlia fez o discurso no enterro com a voz firme apesar das lágrimas. Esse homem salvou minha vida e a vida dos meus filhos. Mas ele não fez isso porque esperava alguma coisa em troca. Ele fez porque tinha um coração puro, porque acreditava em fazer o bem. Ele me ensinou que família não é só sangue, é escolha, é amor, é estar presente. Eu vou sentir falta dele todos os dias pelo resto da vida, mas vou honrar a memória dele, sendo para o mundo o que ele foi para mim, uma luz na escuridão. João e Maria, agora com 11 anos, colocaram flores sobre o caixão. Tchau, vô, eles disseram juntos. A gente te ama. E foi uma despedida tão simples e tão cheia de amor que não tinha um olho seco naquele cemitério. Nos anos seguintes, Júlia continuou construindo a vida que seu Benedito tinha tornado possível. Ela se casou com aquele namorado bom, um professor de educação física que amou João e Maria como filhos próprios. Tiveram mais um bebê, uma menina que chamaram de Mariana, em homenagem à esposa de seu Benedito. Júlia abriu o projeto que sempre sonhou. Um espaço de acolhimento temporário para mães adolescentes grávidas que foram expulsas de casa. Dava para elas o que seu Benedito tinha dado para ela: um teto, comida, dignidade e esperança. Já tinha ajudado dezenas de meninas nos 5 anos desde que abriu. Chamou o projeto de Casa Benedito. E na parede da entrada tinha uma foto dele sorrindo. João cresceu querendo ser médico para ajudar pessoas como o avô tinha ajudado. Maria queria ser assistente social para dar suporte a crianças abandonadas. Os dois sabiam que não tinham conhecido o avô biológico, mas tinham tido o melhor avô que alguém podia pedir. E carregavam o exemplo dele em tudo que faziam. A história de seu Benedito e Júlia virou lenda na cidade pequena. Era contada para crianças nas escolas como exemplo de bondade. Era lembrada em sermões na igreja como demonstração do amor cristão em ação. Era sussurrada entre mulheres na feira como prova de que ainda existem pessoas boas. E em noites tranquilas, quando Júlia colocava os filhos para dormir e sentava na mesma varanda onde costumava conversar com seu Benedito, ela olhava para as estrelas e agradecia. Agradecia por aquele barraco abandonado. Agradecia por ter sido encontrada. Agradecia por um homem que podia ter passado direto, mas parou. Agradecia por ter ganho uma segunda chance de viver. A história de seu Benedito e Júlia nos ensina algo profundo sobre humanidade. Ensina que um único ato de bondade pode mudar não apenas uma vida, mas gerações. Quando seu Benedito entrou naquele barraco e decidiu não virar as costas para uma menina e 2 bebês morrendo de fome, ele não salvou só 3 vidas. Ele plantou uma semente de esperança que continuou crescendo. Júlia, por sua vez,
multiplicou aquela bondade ajudando dezenas de outras meninas. João e Maria cresceram vendo esses exemplos e escolheram profissões para ajudar outros. A neta Mariana cresceu ouvindo histórias sobre o bisavô que nunca conheceu e aprendeu desde pequena sobre compaixão. O impacto daquele único momento de decisão continuou se espalhando como ondas num lago. A história também nos ensina que nunca é tarde para recomeçar. Seu Benedito tinha 62 anos e achava que sua vida tinha acabado. Estava pronto para desistir, para se esconder do mundo até morrer. Mas encontrou um propósito completamente inesperado que deu sentido a seus últimos anos de vida. Ele descobriu que dor pode ser transformada em amor, que solidão pode virar família, que fim pode virar começo. E Júlia nos ensina sobre resiliência. Uma menina de 17 anos, grávida de gêmeos, expulsa de casa, vivendo num barraco abandonado, dando à luz sozinha sem nenhuma ajuda. Quantas pessoas teriam desistido naquela situação? Quantas teriam simplesmente deixado a escuridão vencer? Mas ela lutou, sobreviveu, e quando recebeu ajuda, não desperdiçou. Transformou aquela segunda chance numa vida linda e significativa. E você que está assistindo agora, ficou tocado com essa história? Já passou por alguma situação onde a bondade de um estranho mudou sua vida? Ou você já foi esse estranho que parou para ajudar quando todo mundo passava direto? Conta pra gente aqui nos comentários. Suas histórias também podem inspirar outras pessoas. Se essa história emocionou você, não esquece de deixar aquele like, que ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque toda semana tem história nova do interior. Histórias reais de pessoas simples que passaram por situações extraordinárias. Histórias que nos fazem lembrar do que realmente importa na vida: bondade, família, amor e fé. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você acha que precisa ouvir essa mensagem hoje. Com aquela amiga que está passando por dificuldades. Com aquele familiar que perdeu a esperança. Porque às vezes uma história como essa pode ser exatamente o que alguém precisa para não desistir. E se você estiver passando por um momento difícil agora, se sentindo sozinho, abandonado ou sem esperança, lembra dessa história. Lembra que seu Benedito estava pronto para desistir de tudo e encontrou uma razão para viver. Lembra que Júlia estava literalmente morrendo de fome num barraco abandonado e hoje é professora, esposa, mãe e ajuda dezenas de outras pessoas. Sua história ainda não acabou. Seu melhor capítulo pode estar logo ali, na próxima esquina. Muito obrigado por assistir até o fim. Nos vemos no próximo vídeo com mais uma história que vai tocar seu coração. E nunca se esqueça, num mundo que às vezes parece tão frio e cruel, ainda existem pessoas boas fazendo coisas boas. Seja uma dessas pessoas. Até a próxima.